um banco conhecido que está pagando 130% num CDB de liquidez diária. E agora, Marília, quem é esse banco? Será que é uma oportunidade? Será que vale a pena? É arriscado? Enfim, vamos falar sobre isso. Entrei aqui na internet e me deparei com a seguinte situação. Olha só, aqui no site do Banco Pan você vê uma promoção em um CDB a 130% do CDI de até 6 meses, com liquidez diária. Meu Deus do céu, será que vale a pena? Pois é. Lembra que há um tempo atrás já surgiram essas oportunidades na XP com um CDB de 200% do CDI, em várias outras corretoras que queriam o quê? Atrair clientes para suas plataformas. Isso é uma peça publicitária disfarçada de investimento. Na verdade, o Banco Pan veio passando por uma série de alterações, se digitalizou, fez o aplicativo e agora ele está querendo atrair um outro tipo de público, um tipo de público investidor. O Banco Pan era bem conhecido por fazer empréstimos de veículos, né? Mas agora ele está querendo aumentar a sua atuação, captar mais dinheiro, até para servir de funding para esses novos empréstimos. E aí ele lançou essa campanha do CDB a 130% do CDI. Ao contrário do CDB da XP, que era por 3 meses e por um valor bem pequenininho, o do Banco Pan é por 6 meses e para até 250 mil reais. E esse limite de 250 mil é exatamente o limite do FGC. Então os CDBs eles são segurados pelo FGC. E por isso, esse limite de 250 mil cobre o limite do FGC. É importante você saber que para a cobertura do FGC, você não pode passar de 250 mil com o principal e a rentabilidade. Então, se você investir 250 mil e render os 16 mil reais, esses 16 mil reais de rentabilidade não serão cobertos pelo FGC, porque é até 250 mil. Outra coisa que você tem que prestar atenção é no conglomerado, né? Então, se você tiver um CDB do Banco Pan que é controlado pelo BTG Pactual e se você tiver também 250 mil do BTG Pactual, conta como o mesmo conglomerado. E eu vou mostrar para vocês qual é o custo de aquisição do cliente que o Banco Pan está pagando fazendo essa promoção. Então, olha só, se você tem um investimento de 250 mil reais, imaginando o CDI médio dos próximos 6 meses, né? E aí eu peguei na curva DI, peguei na curva de mercado de 10 e 17, você teria uma rentabilidade de 6 meses de 4,96. Então, quase aí 5% de rentabilidade semestral. Com a promoção, o Banco Pan está pagando 130% do CDI. Sem a promoção, o Banco Pan já pagava mais de 100% do CDI nos seus CDBs. Por quê, Marília? Porque ele tem risco de crédito, gente. Lembra no vídeo anterior que eu falei para vocês? Se o banco paga 100% do CDI, não vale a pena. Por que não? Porque você está correndo risco de crédito e levando a mesma coisa do que o Tesouro paga para você num pós-fixado. Isso não faz sentido. Então, o Banco Pan já pagava 105% do CDI nos títulos, no CDB de liquidez diária dele. Agora ele está pagando 130%. Qual é o diferencial de custo que ele está tendo para atrair essas contas? Então, você fazendo a taxa de 130% do CDI, desse CDI de 6 meses, você tem 6,45, que dá um retorno aí de 16 mil reais para cada 250 mil que você investir. Sem a promoção, o CDB que ele pagava normalmente dava 13 mil reais, dando uma diferença aí de 3.101 de custo de aquisição do cliente. Nossa, Marília, parece caro. Parece. Mas pensa só, quando os outros bancos fizeram essas outras promoções para valores pequenos, eles atraíram para suas respectivas bases boletas pequenas também.
investidores que tinham às vezes menos capital para investir. Então eles abriram muita conta, tiveram um gasto muito grande com a abertura de conta, porque você tem um gasto burocrático, né? Você tem que checar CPF, antecedentes, enfim, tem todo um custo de tecnologia para cada cliente que entra. E às vezes uma boleta de 10 mil reais não paga, né, todo esse investimento que foi feito. O Banco Pan eu achei mais espertinho, né? Porque ele não só quer atrair novas contas, como ele quer atrair boletos maiores, né? Pessoas com maior patrimônio. Isso realmente custa mais. Se toda corretora quisesse atrair um cliente com patrimônio mais alto, iria estar disposto a pagar mais, então basicamente é isso que o Banco Pan está fazendo, tá? Lembrando que isso é só para novos clientes. Passou esse período, não necessariamente você vai ter esse 130% de CDI, você pode voltar para o 105, que é o que ele anteriormente pagava, né? Ah, Marília, mas só tenho 10 mil reais para investir. Tem 10 mil reais para investir, o custo de aquisição do cliente do Banco Pan vai ser 124 reais. Então, o próprio custo dele vai baixar bastante, o custo de aquisição, exatamente porque a boleta que você está levando para lá é menor. Então, eu achei uma campanha aí bem inteligente. Mas, vamos falar agora sobre riscos. Será que vale a pena investir nesse CDB de 130% CDI? Afinal, o Banco Pan é ou não é um banco seguro? Então, vamos entrar aqui no Renda Fixa Pro, que é o meu produto de renda fixa, que mostra o que eu acho de mais de 60 bancos, né? O que eu acho a respeito do crédito de mais de 60 bancos. E vamos olhar o que eu analisei, né? Olha aqui, nesse índice, que é um índice rápido que eu mostro para os meus clientes, o Banco Pan tá como ok para investir, tá? E aí eu vou clicar aqui, eu vou abrir o relatório e eu vou ver aí tudo que eu falei a respeito do Banco Pan. Aqui você pode ter não só avaliações de bancos para CDBs, LCIs e LCAs, como também avaliações de empresas. Então, Marília, teve uma nova emissão do CRA do não sei o que lá. Eu gosto ou não gosto? Tá aqui, ó, teve CRASAMP, CRALAVI, CRAVICUNHA, JSL, enfim, todas as emissões, e eu falo aí se eu gosto ou não gosto. Então, dessa forma, o investidor acha muito mais fácil, né? Se recebe alguma recomendação, é muito mais fácil dele saber se dá para investir ou se não dá para investir. Então, aqui para mim, o Banco Pan tá como ok para investir, e aí eu escrevo relatório. Então, como investir no CDB do Banco Pan? Você tem que abrir uma conta diretamente no Banco Pan. Todo o intuito da campanha é a abertura de novas contas e o aumento de novos clientes, né? Então, essas taxas só estão disponíveis se você entrar lá, abrir conta, transferir o dinheiro para lá e fazer o investimento diretamente lá. E a princípio é só para novos investimentos, né? Depois que vencer, aí você vai seguir aí os investimentos normais do próprio banco. Entrando aqui no site do Banco Pan, olha o que temos aqui. Esse é o Relações com Investidores. Temos primeiro Bruna Marquezine, né? Fazendo agora propaganda do Banco Pan. Lembrando que a propagandista do Banco Pan antes era a Jojo Todinho, né? Eles trocaram aí por um outro perfil de propaganda, acho que em linha com essa nova vontade deles de atrair um pouquinho mais outro tipo de público, né? Então tem Bruna Marquezine, divulgação aí dos resultados do quarto tri. Vamos olhar que é uma divulgação bem recente, tá? Enquanto faz o download aqui da apresentação, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um QR Code para quem quiser acessar o Renda Fixa Pro com 30% de desconto, hein? Só para você que viu esse vídeo. E claro, Marília, quero conhecer, não sei se é para mim. Entra, conhece, tem problema nenhum. A gente te dá 7 dias grátis para cancelar, se você não quiser mais depois, tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Lembrando que tem também o meu Telegram, onde eu tiro qualquer uma das suas dúvidas, então tô te esperando lá. Bora! Aqui no PowerPoint, o que a gente consegue ver? Eles chegaram a 28 milhões de clientes,
tá? É um grande crescimento aí, um crescimento de 18% em relação ao ano passado. Aumentaram também em 7% a carteira de crédito. Faz bastante tempo já que eles estão sempre crescendo carteira de crédito. E aumentaram em 3% o lucro líquido em relação ao ano passado também. Lembrando que o Banco Pan, ele tem uma peculiaridade no balanço dele, porque ele tem uma dívida muito cara, feita na época que era Banco Pan-Americano e que quase faliu, né? Essa dívida vence agora em 2024, uma boa parte dela. Então, esse vencimento da dívida vai fazer com que a própria rentabilidade do banco melhore, né? Porque era uma dívida aí muito cara, que foi feita no momento de muito risco e vence agora, e aí ele tem o funding dele normal a taxas muito mais normais, tá? Então ele apresenta aqui um ROI de 11%. É um ROI maravilhoso, incrível? Não, mas também não é ruim, tá acima do CDI. Então olha aqui, crescimento do número de clientes, né? Vieram crescendo já há bastante tempo. E aí com o crescimento do número de clientes, eles conseguem não só aumentar os empréstimos, como aumentar também os serviços. Então eles conseguem oferecer seguro, enfim, outros serviços que eles também acabam receitando, né? Cartão de crédito e tudo mais. Então aqui o gráfico dos seguros mostra também um crescimento aí nos prêmios dos seguros gerados, né? E todas as linhas de negócio acabam também aumentando. Mesmo com esse crescimento da carteira, você percebe que as despesas com PDD estão controladas. Elas aumentaram em 2022, principalmente por conta de cartão de crédito, né? Eles aumentaram muito o número de cartão de crédito, isso não foi legal. Mas agora inadimplência a gente está vendo que está caindo bastante. E aí o resultado deles recente tem melhorado aí na parte de inadimplência. E o ROI ex-ágio, né, também tem caído por conta disso, mas ainda em 11,30, que é um valor bem razoável. Outra coisa super importante é a Basileia. Eles estão com uma Basileia de 15,8, então quase 16, que é uma Basileia bem alta, tá, gente? Uma parte dessa rentabilidade mais baixa do banco é porque eles têm uma Basileia mais alta. Se você for comendo Basileia e aumentando os empréstimos, se aumenta a rentabilidade, né? Então, quanto mais você alavanca o seu balanço, mais você aumenta a rentabilidade. Então, tem bancos, por exemplo, que operam com Basileia de 13. E 13 já tem uma bela folga em relação aos 10,5, que é o limite do Banco Central. E eles estão operando com 15,8, né? Eu imagino que em algum momento eles vão comer um pouquinho de Basileia aí para aumentar a rentabilidade. Lembrando que o Banco Pan é um banco controlado pelo BTG Pactual, então tem o BTG Pactual também por trás, aí com linhas de financiamento se necessário, enfim. Então é um banco seguro, Marília? É um banco seguro, e eu acho que essa oportunidade de 130% do CDI por 6 meses é uma coisa que vai ser difícil você achar hoje em dia. Principalmente depois daquela mudança de legislação, né, de LCIs, LCAs. A gente teve um fluxo muito grande para esses tipos de ativos e com isso os spreads caíram muito, as taxas caíram bastante. Além disso, a gente veio de uma época onde as taxas de juros estavam muito altas e tinha muito fluxo para renda fixa, e a consequência disso é o que a gente viu nos outros vídeos que eu mostrei para vocês. Os prêmios que os bancos estão pagando, as taxas que os bancos estão pagando estão bem rasas, estão bem pequenininhas. Então é difícil achar uma oportunidade como essa. Eu acho que é a oportunidade, então eu tô falando aqui pra vocês. Ah, Marília, mas eu vi uma LCI, LCA a 95% do CDI, e aí, ela rende mais ou menos que esse CDB do Banco Pan? Você vai ter que fazer sempre a comparação de taxas, né? Então você vai ter que pegar o quanto rende a LCI, LCA, enfim, CRI, CRA que você tá comparando, coloca numa planilhinha, né, pra já ficar mais fácil, e compara isso com a rentabilidade bruta para você saber se rende mais ou menos. Marília, não tem uma planilhinha. Eu tenho uma planilhinha aqui, vou deixar o link aqui embaixo, uma planilha de conversão de taxas totalmente gratuita para facilitar o seu trabalho. Então, quer comparar isso com outros investimentos, por exemplo, isentos ou até não isentos, ou pré-fixados, enfim, que você está vendo na sua corretora, usa essa planilha, pode fazer a transformação das taxas, que você vai conseguir comparar melhor os seus investimentos. Ah, Marília, mas já faz um tempo que eles estão fazendo essa promoção. Pois é, mas eu acabei falando primeiro para os meus clientes do Renda Fixa Pro, afinal, eles são aí os meus queridinhos, e você também pode se tornar um cliente do Renda Fixa Pro e receber de antemão
todas as oportunidades do mercado e para isso eu deixei de novo o QR Code para você entrar com 30% de desconto. E aí, gostou dessa oportunidade? Escreve aqui embaixo que outra oportunidade você gostaria de ver por aqui. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.